somos a Igreja Metodista Wesleyana da Calama. Somos igreja mesmo fora dela. Por isso, convidamos você a acompanhar as nossas programações no YouTube. Ative o sininho e quando começar o vídeo, já deixa o seu like. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Aleluia. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Glória a Deus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Aleluia! Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre. Sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia! Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, oh! Cantamos
obrigado, Senhor. Aleluia. Receba, igreja, a alegria do Senhor. Tranquilo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Receba a alegria. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
já fruto na vide e o produto da oliveira. Aleluia! Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Glória a Deus! Receba a alegria do Senhor, igreja! Receba! Aleluia! 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 Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com seu espírito. Nos alegramos muito nessa outra oportunidade, neste outro momento. Agora, mais uma vez, estarmos neste culto online. Eu quero compartilhar com você diretamente a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Não percais, pois, vossa confiança, que tem grande galardão, porque tendes necessidade de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, minha alma não se compraz nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da alma. Vou estar lendo essa parte final do versículo 39 de Hebreus capítulo 10. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da alma. Queridos, o autor de Hebreus, provavelmente, no maior entendimento dos estudiosos, seja o próprio apóstolo Paulo. Embora se diga que ele colocou um selo em todas as suas cartas, em todos os seus livros em que ele escreveu às igrejas, o que se entende é que o livro de Hebreus, ele é uma porção dos escritos de Paulo, porque em muitas das suas passagens do livro de Hebreus, há uma profundidade no texto, há uma profundidade na linguagem daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus mostrou a respeito de muitos temas que tem uma similitude muito grande com a escrita do apóstolo Paulo. Há um outro entendimento bem menor de que uma outra possibilidade seria, então, do grande estudioso da palavra de Deus, mestre da palavra de Deus da época de Paulo, Apolo, que possa ter escrito também o livro de Hebreus. Mas o contexto de muitas referências, poderíamos falar muito sobre isso numa outra oportunidade, nos levam a acreditar que o autor tenha sido o apóstolo Paulo. Mas seja Paulo, seja Apolo que tenha escrito o livro de Hebreus, nós sabemos que o inspirador da inscrição foi o Espírito Santo. E é algo tão grandioso, porque nesse texto que lemos há uma parte que é tomada uma palavra profética pela boca de Deus, pois é a própria profecia de Deus. Então não importa se Paulo ou Apolo escreveu o livro dos Hebreus, mas o Espírito Santo estava por trás de cada trecho dessas escrituras, de cada trecho, de cada versículo, de cada referência do livro escrito aos Hebreus. E é impressionante, pois no meio dessa mensagem o próprio Senhor Jesus diz: se qualquer um de nós recuar, ele não terá prazer nesse de que recuar, de que não for adiante com a sua fé. É a própria voz do Senhor, é a própria palavra de Deus falando isso, é uma profecia direta, quando ele diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, preste atenção nesse termo, minha alma não se compraz nele. Então, a próprio Senhor Deus tomando a boca, tomando a inspiração do escritor nessa passagem preciosa. E o que essa passagem tem em comum com a nossa fé e com o momento, os dias atuais, no sentido de que nós sejamos prosseguintes da nossa fé, que não venhamos a recuar. O texto termina dizendo: mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que prosseguem para a preservação da alma.
Essa referência, ela é uma palavra de otimismo, para que preservemos com consciência, preservemos com amor a paciência que temos, a perseverança que temos na fé e nas promessas e propósitos de Deus para conosco. Não percais, pois, a confiança que você tem no Senhor, não percais a confiança que você tem na palavra de Deus, pois o texto começa dizendo no versículo 35 que esta confiança que temos, ela já é por si só o galardão. Quando confiamos em Deus, quando confiamos nos propósitos e promessas que Ele tem para com as nossas vidas, a própria confiança que temos, queridos, a confiança em si, ela já é o nosso galardão. Pois aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus, aquele que está andando, crendo, que está nas promessas, nos propósitos, e que vai colher, que vai receber ainda mais de suas promessas, do cumprimento de suas promessas e profecias sobre si. Esse que tem essa confiança, a confiança sobre si mesmo, ela já é o galardão, ela já é o prêmio que nós esperamos receber. E aí vem a advertência que temos que ter a necessidade de ter um pouco de paciência, mesmo tendo feito a vontade de Deus, para obter a promessa, temos que ter a paciência, temos que ter a perseverança até entrarmos por completo na promessa de Deus. E aí vem o exemplo da maior das promessas, dizendo, pois aquele que há de vir virá e não tardará. Ainda esta semana foi esse o tema principal da mensagem do culto presencial do meio da semana. A mensagem sobre a importância da nossa perseverança, da nossa paciência, para que a nossa fé seja amadurecida e para que junto com a fé amadurecida, junto com a nossa paciência e a nossa perseverança, possamos receber o fruto, possamos colher no tempo dessa paciência e dessa perseverança o que Deus tem reservado para nós. E a palavra de Deus aqui em Hebreus vem nos desafiando da maior promessa, aquilo que nós achamos por mais distante, vem a dizer que está muito próximo de se cumprir, pois aquele que há de vir virá, pois assim como ele fez a sua promessa, ele não tardará. Embora a promessa da vinda do Senhor, nós saibamos que ela vem sendo repetida, reescrita, profetizada desde o começo da igreja, há quase 2000 anos atrás, ainda que possa ser muito tempo na ótica humana, mas a palavra está dizendo, vai ser muito mais perto, muito mais próximo do que você possa imaginar. Queridos, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo cronológico, o tempo cronos é diferente do tempo kairos de Deus, da presciência, na sabedoria de Deus. O tempo eterno que está sendo contado nos céus, meus queridos, é totalmente diferente do nosso tempo. Se eu fosse aprofundar esse assunto a vocês, eu posso dar apenas uma impressão sobre esse assunto, uma margem, uma amostra sobre esse assunto. Eu quero que você venha a pensar que do 6º dia para o 7º dia da criação, não foi apenas um dia literal de 24 horas que ocorreu, pois o homem foi criado no 6º dia. Mas o 7º dia se diz que foi o tempo que Deus descansou. Como que Deus descansou, queridos, no 7º dia? Se após o 6º dia nós já temos ali os relatos do Gênesis mostrando a queda do homem, a distância do homem e da mulher da presença de Deus. Queridos, porque ainda o 6º dia o homem e a mulher estavam com Deus. O 7º dia em que Deus vai estar descansando, ele já aconteceu na ótica de Deus, na revelação do Gênesis, mas ele ainda não aconteceu para nós, pois o tempo de Deus é um lugar, e nós fomos afastados do lugar, do tempo de Deus. O 7º dia em que Deus está descansando está adiante para nós, mas nós fomos afastados dele. Para nós é como se Deus estivesse descansando e nós não estivéssemos mais no seu descanso. Querido, mas nós entraremos ainda no descanso de Deus. O mesmo autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele diz que se Deus tivesse falado de um lugar, esse lugar já teria sido conquistado no passado.
seria ali Canaã, a terra prometida. E Hebreus 4 é muito insistente ao dizer que não é o lugar o descanso de Deus. Pois se eles entraram na terra e não entraram no descanso de Deus, é certo que esse descanso é um lugar. Esse descanso é um lugar, mas um lugar chamado hoje. É um lugar que tem a ver com o tempo de Deus. E esse tempo pode ser hoje. Hoje podemos estar já diante do Senhor da glória. Hoje podemos ser chamados a um convite para estar diante dele. Então o descanso de Deus é um lugar, mas esse lugar é um tempo ainda que nós não tivemos acesso, mas não é o tempo do nosso contar. Não é 2000 anos que já se passariam no calendário que o Senhor Jesus não veio. Não é isso, queridos. O Senhor Jesus está no seu descanso, que é o sétimo dia, que é o lugar do seu descanso, o lugar da sua morada. Nós entraremos nesse descanso, nesse lugar. Quando nós entrarmos, nós não vamos ter mais nenhuma percepção de que se passaram 2000 anos da promessa. Vai ser como se tivesse dado um estalo, um start de apenas 2 dias. Pois assim é esta percepção também daqueles que já dormiram em Cristo e já estão com o Senhor. Então é necessário nós termos apenas um pouco de paciência. E Hebreus destaca que é pouco tempo que resta para que já estejamos com Ele. Pois ainda que uma geração não tenha visto a sua vinda, mas o que é uma geração, o que é a duração de uma vida? Senão, como diz o salmista, apenas a duração de 70 ou 80 anos. Então, queridos, não nos iludamos de que o Senhor Jesus não tenha vindo ainda, pois a sua promessa é renovada e repetida para que Ele venha ainda na nossa geração, para que Ele venha ainda à nossa vida. Se esta maior promessa, estamos concorrendo a ela, imagine quanto mais as outras promessas menores, as outras profecias e direções menores que estão dispostas para recebermos para a nossa vida. Nós precisamos apenas perseverar, seguir em frente. Não podemos recuar, pois é assim que nós demonstramos diante de Deus a nossa fé. É assim que demonstramos a Ele a nossa perseverança e a nossa paciência. Como diz o Senhor, aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nesse. Pois o justo viverá pela fé. E a fé é demonstrada pelas obras da perseverança. Os passos que caminhamos em direção às suas promessas e à sua vinda. Mesmo não vendo, mesmo não contemplando, mesmo muitas vezes não tomando posse ou tocando as promessas que foram ditas a nós. Pois como andaria Abraão se ele não tomou posse da terra que lhe foi prometida, senão pela fé, assim Isaac, Jacó e toda a descendência. Mas quando eles entraram na terra, Hebreus 4 diz que ainda ali era a terra prometida, era a terra que manava leite e mel, mas que hoje, Hebreus 4 diz, se não endurecermos o nosso coração, ainda hoje vamos experimentar do Senhor, do lugar do Senhor, do tempo presente do Senhor, que é o hoje, que é o agora. Queridos, essas promessas estão diante de nós, mas diante de circunstâncias atuais, talvez nós nos sintamos como Isaac se sentiu quando ele estava em Gerar por causa da fome. Ele estava naquela cidade de Gerar, houve uma grande fome que tomou toda a terra. Está relatado no livro do Gênesis, capítulo 26. E no momento que ele mais necessitava de ter provisão, no momento que ele mais necessitava que as promessas do seu pai Abraão se cumprissem sobre ele, o que ele sabia é que os poços que o seu pai tinha cavado para dar a ele a água, para dar a ele a provisão, esses poços estavam entulhados. Então, Isaac, diante daquela adversidade da fome, diante da adversidade que tomou toda a terra, Isaac não retrocedeu, mas ele partiu para abrir o seu primeiro poço, para desentulhar o primeiro poço que o seu pai tinha cavado, mas depois os inimigos tinham entulhado. Quando Isaac destrava os entulhos do primeiro poço, vêm os inimigos contender contra ele. E Isaac não pode, naquele momento, usufruir daquele poço, aquele poço é contendido, então Isaac
não perde tempo com aquele primeiro poço e vai para o segundo poço do seu pai, para desentulhar o segundo poço. E quando ele chega lá, ele consegue restaurar o poço, mas igual como no primeiro, da mesma forma os inimigos chegam e entulham o poço, e Isaac não pode usufruir daquele manancial, daquela água, daquela provisão. Mas veja a perseverança de Isaac. Veja como Isaac, em Gênesis 26, é um exemplo daquilo que estamos agora meditando na palavra em Hebreus, o final do capítulo 10. Ele não perdeu sua paciência, ele não se dispôs a não perseverar, ele não retrocedeu, mas foi adiante. Essa parte final da palavra de Hebreus, que lemos aqui no começo, ela diz que nós também não somos desses que retrocedem, mas daqueles que prosseguem para a conservação da alma. Então, quando Isaac desentulhou o terceiro poço, queridos, os inimigos desistiram de contender com Isaac. E Isaac pôde finalmente começar a conquistar aquilo que o seu pai tinha feito no passado, o seu pai Abraão, e ele começou a desfrutar da água daquele terceiro poço. A revelação, a palavra de Deus que vem a você que está assistindo esse culto online, aonde você estiver, é que a mesma situação está disposta a você, como esteve disposta a Isaac, está disposta a você neste momento. Você olha as circunstâncias, há uma grande fome sobre a terra, há uma grande fome espiritual, há uma grande fome também de provisão sobre a terra, assim como houve lá em Gerar, em Gênesis 26. Mas você, como Isaac, você parte para prosseguir, para perseverar nas promessas, ou para restituir aquilo que é direito seu, é uma condição sua, é algo vindo dos seus pais, ou algo que está disposto ao seu redor. Mas você vai em direção ao primeiro projeto, ao primeiro empreendimento, ao primeiro poço, e chegam inimigos naturais, logo a seguir, para entulhar aquela sua primeira descoberta, para pôr ao chão aquilo que você conquistou primeiramente. Mas o teu ânimo, a tua confiança, a tua disposição não te faz retroceder. Você colocou em teu coração, em tua disposição, que Deus lhe deu um poço com águas. Então você vai e abre, cava o segundo. Da mesma forma, essa palavra é uma palavra de motivação, uma palavra de perseverança. Então, tão como na vida real, quando você parte para o segundo empreendimento, para a segunda investida, a segunda tentativa, num objeto, numa bênção pessoal, da mesma forma vêm inimigos naturais para entulhar aquele seu sonho. Isaac poderia parar ali, ele poderia desistir ali, mas ele foi pela terceira vez. Ele estava firme, convicto, mesmo diante de todas aquelas circunstâncias, o que o dispunha ele a ir com tanta entusiasmo para desentulhar os poços é porque lá no começo de Gênesis 26, Deus havia dito a ele: Isaac, não caia na tentação de sair da sua terra, de descer até o Egito, não caia na tentação de ir buscar outros projetos, outros empreendimentos, a não ser aqueles que já estão dispostos a você. Porque assim como eu falei a Abraão, teu pai, e eu mandei ele olhar para as estrelas do céu, ele não pôde contar, assim a promessa também é para você. Queridos, Isaac, então, firme naquilo, mesmo vendo ali já 2 poços entulhados pelos inimigos, ele foi para o terceiro poço e ele conquistou a vitória de abrir aquele terceiro poço e não houve mais contenda. E ele chamou o nome daquele terceiro poço de Reobote, porque ali já não houve mais contenda como os anteriores que ele cavou em Sitna, em Ezeque, e que foram contendidos. Mas o terceiro poço ele chamou de Reobote, porque ele disse: agora o Senhor me fez abundar sobre essa terra. Agora o Senhor me fez prosperar sobre essa terra. Agora o Senhor fez com que eu tenha uma provisão enquanto a terra toda está em fome, enquanto toda a terra está angustiada. O Senhor me abençoou nessa terceira tentativa, nesse terceiro desentulhar dos poços. Eu quero liberar agora aqui no final dessa mensagem uma palavra profética tremenda, baseada em Gênesis 26 e no final de Hebreus capítulo 10. Pois nós não somos daqueles que recuam,
Nós não somos daqueles que retrocedem, ou que vão para trás, ou que vamos desistir, ou que vamos parar no primeiro insucesso, ou na segunda tentativa bloqueada. Mas nós somos daqueles que vamos prosseguir para a conservação da nossa alma. Então a palavra profética que eu quero liberar para você, que está conosco assistindo essa transmissão, a palavra profética que eu quero liberar a você, é que aquilo que o Senhor dispôs em teu coração, aquilo que o Senhor dispôs como um propósito, como uma promessa, e que você tem sido provado em tua paciência, em tua perseverança, na tua fé, você vai seguir adiante. Se Ele colocou essa disposição, esse objetivo no teu coração, você vai seguir adiante. E se a primeira tentativa ou o primeiro poço foi entulhado, isso não vai lhe deter, querido. E se a segunda, que poderia ser a demonstração de dizer, de fato, então isso não vai dar certo, ou de fato, isso não é para mim, isso também não vai lhe deter, querido, você vai adiante, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem para a conservação da nossa alma. E quando você for adiante na sua terceira tentativa, no seu terceiro empreendimento, seu terceiro propósito a respeito da mesma coisa, o Senhor vai honrar a sua fé, o Senhor vai honrar a sua paciência, o Senhor nosso Deus vai honrar a sua perseverança e você vai desfrutar da promessa. Uma promessa que mesmo a maior das promessas, como eu disse, sobre a vinda de Jesus, o autor de Hebreus tem a ousadia de dizer, vai durar pouco tempo. A vinda do Senhor está bem aí, é iminente, está muito próximo. Mesmo de uma promessa tão distante para o nosso racional, tão longe para o nosso entendimento humano, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que está muito próximo, que tem pouco tempo. Quanto mais as promessas que são pessoais, quanto mais o tempo de bênçãos pessoais. Se bem que nós percebemos que os dias têm sido abreviados, os dias atuais têm sido abreviados, ainda que experimentemos agora como se as coisas estivessem lentas por causa de restrições, por causa de outras questões, mas ainda assim nós percebemos que há uma urgência no calendário de Deus, há uma urgência no acelerado cumprimento das profecias finais. E se há uma urgência, se tem se cumprido diante dos nossos olhos profecias finais, é porque junto delas promessas também pessoais se cumprirão de forma aceleradas na nossa vida. Eu declaro e creio que irá se cumprir na sua vida, ainda neste ano agora de 2021, promessas pessoais. Aquilo que você planejou, que você sonhou, não vai ser a pandemia que vai te deter. Não vai ser um decreto ou uma circunstância ou dentro da área do seu sonho, da área do seu empreendimento, que tenha mudado as regras, que tenha mudado a forma. Nada disso vai lhe deter. Pelo contrário, você vai seguir adiante. Você vai ir com todo o entusiasmo para a terceira investida da abertura do poço. E ali você vai ver que o Senhor reservou a bênção a você, reservou a bênção também à sua família. É essa a palavra que eu compartilhei com você, tinha a compartilhar com você, e eu quero orar com todos que estão agora, aonde estiverem assistindo essa transmissão, quero orar com você no sentido de que esta promessa, no sentido de que essa profecia, em que depois você pode meditar mais, estar mais atento, ou voltar ao vídeo e rever alguns pontos que eu citei nessa mensagem, nessa ministração, mas eu vou orar com você para que o tempo, a promessa e o derramar de Deus sobre essas questões, que o Espírito Santo está aí lhe fazendo emergir, lhe fazendo lembrar, elas venham a se cumprir sobre a sua vida e venham a acontecer no tempo chamado hoje. Pai maravilhoso, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor Deus, que é profética, na tua palavra, que são promessas em nossas vidas. Pai, nós oramos e cremos, e eu profetizo sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, destes que seguem e creem a tua palavra onde estiverem. A profecia que eu libero de acordo com a tua palavra, ó Pai, no nome de Jesus, é que aquilo que eles investirem,
Pode, Senhor Deus, os inimigos entulharem a primeira vez. Pode os inimigos entulharem a segunda vez. Mas, Senhor Deus, na terceira investida, Senhor Deus, não vai passar da terceira investida, da terceira tentativa, da terceira persistência. Senhor Deus, a confirmação, o derramar das tuas promessas. Assim como a maior das promessas resta pouco para se cumprir sobre a vinda do teu Filho, antes delas se cumprirão de forma acelerada, de forma, Senhor Deus, extraordinária, as promessas pessoais e profecias pessoais, em que cada um, o Espírito Santo lhe traz a lembrança e a memória aonde está neste momento, irá se concretizar. Seja na sua família, seja no casamento, seja com seus filhos, seja sobre a faculdade, seja sobre o empreendimento, seja sobre a presença de Deus e uma chamada ministerial, seja sobre o derramar do Espírito Santo, seja qualquer outra coisa, Deus entregará, desde que tenhamos da nossa parte o espírito de prosseguir, de perseverança e de não recuar, mas de sermos perseverantes, persistentes para demonstrarmos ao Senhor a nossa fé. Queridos, eu quero aqui imensamente agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm prestigiado as nossas programações, mesmo sendo elas virtuais. Algumas irmãs e irmãos que a gente percebe nos comentários ou quando entram no acesso, estão sempre conosco, como a Márcia, a Gisele, a Saula, a Sandra, e muitas outras irmãs e irmãos, o Adailson, toda a equipe da produção que tem apoiado a realização desse trabalho. Então, eu quero aqui mostrar minha satisfação, minha alegria de todos vocês, e aí agora vocês que estão aí também confirmando nos comentários a sua participação. Vamos estar juntos, unidos neste momento, e estamos aí na oração daqueles que estão enfrentando as enfermidades, ou os nossos familiares, colegas de trabalho. Nos vemos nas reuniões das orações da terça-feira no Instagram, às 19h30, e também nas quartas-feiras presencial, lá na igreja, às 19h30. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti
sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansar.